Começando agora mais um Se Liga, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Hoje é quarta-feira, 25 de junho de 2025. Bom dia! E olha, hoje o dia tá cheio, hein? Tem debate quente lá em Brasília sobre número de deputados. É verdade. E desdobramentos daquela investigação da minuta do golpe, né? Exato. E, claro, a economia. A taxa Selic que não sai do lugar, mas tem notícia boa do frango brasileiro voltando a ser exportado. Isso. E a gente ainda vai dar um giro pelo mundo, aquela tensão chata entre Israel e Irã, mesmo com o cessar-fogo meio, sei lá, frágil. Pois é. E tem futebol. Mundial de Clubes da Federation International Football Association rolando, mercado da bola agitado. E, para fechar, aquelas rapidinhas, famosos, tecnologia, o que assistir, enfim, um pouco de tudo. Então bora lá. Começando pela política nacional. No Senado, tá rolando uma discussão para aumentar o número de deputados federais. Aumentar. Mas para quanto? A ideia é ir de 513 para 531. Só que isso tem um custo, né? Estimado em uns 64,6 milhões de reais a mais por ano. Nossa, bastante dinheiro. E teve gente contra, imagino. Sim, sim. O senador Eduardo Girão, por exemplo, se posicionou firmemente contra essa proposta. Entendi. E sobre as investigações do suposto golpe? Alguma novidade quente? Olha, parece que o general Freire Gomes confirmou aquela versão sobre a tal minuta que teria sido apresentada para o ex-presidente. Isso pesa, né? E teve mais coisa nos tribunais. Teve sim uma cariação bem tensa no Supremo Tribunal Federal, foi entre o Mauro Cid e o Braga Neto. Ah, eu vi algo sobre isso. O que rolou? Então, o Cid falou sobre entrega de dinheiro para financiar acampamento, sabe? Mas o Braga Neto negou tudo. Disse que não teve nada disso. Ficou um clima tenso. Imagino. E o Supremo Tribunal Federal decidiu mais alguma coisa importante? Decidiu manter a perda de mandato de 7 deputados. As coisas continuam andando por lá, né? Muita movimentação mesmo. E a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, tomou uma decisão forte também, né? Tomou. O Conselho Federal proibiu a inscrição de quem for condenado por racismo. Alegaram falta de idoneidade moral. É uma mudança significativa. Importante. E por falar em representatividade, o Senado aprovou algo sobre mulheres em estatais. Isso. Aprovaram a cota de 30% para mulheres nos conselhos de administração das empresas estatais. Agora só falta o presidente sancionar. Bacana. Enquanto isso, o ex-presidente Bolsonaro está planejando um ato em São Paulo. É o que parece. Na Avenida Paulista e está buscando apoio de líderes evangélicos para esse evento. Certo. Para fechar a política, o governo está buscando mais verba para a saúde. Sim, cerca de 2 bilhões de reais para reforçar os atendimentos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, agora no segundo semestre. Ok, fechamos política. Vamos respirar um pouco e falar de economia. O bolso sempre preocupa. Bora! O Boletim Focus, aquela pesquisa semanal do Banco Central, saiu com novas projeções para 2025. E o que ele diz? Inflação, crescimento? Então, a projeção para a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, está em 5,24%. Já o crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, espera um 2,21%. E o dólar? Previsto a 5,72, continua alto, né? E a taxa Selic? Mexeu alguma coisa? Que nada, continua lá nos 15%. O ministro Haddad até deu uma reclamada, achou alta demais. Mas o Banco Central sinalizou algo. O Banco Central indicou que o ciclo de alta acabou. Mas assim, avisou que os juros devem continuar elevados por um tempo para segurar a inflação. Não tem mágica. É o dilema de sempre. E tem uma notícia meio preocupante sobre milionários saindo do Brasil. Tem sim. Uma consultoria projeta que cerca de 1.200 milionários podem deixar o país em 2025, buscando principalmente melhor qualidade de vida e mais segurança. Complicado isso. Assim como a discussão sobre empresas saindo da nossa bolsa B3, traz riscos para a economia, né? Sem dúvida. E mais pressão fiscal. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, está estimando um rombo de 2,1 bilhões fora da meta por causa de fraudes. É muito dinheiro. Puxa vida. Mas pelo menos uma notícia boa para dar um alívio, né? A do frango. Essa sim. 17 países voltaram a comprar nossa carne de frango, incluindo o Japão. Isso depois que o Brasil foi declarado livre de gripe aviária nas granjas comerciais. Um respiro importante para o setor. Ótimo.
Agora, vamos sair um pouco do Brasil? Como está a situação lá no Oriente Médio, entre Israel e Irã? Olha, continua tensa. Teve um cessar-fogo, mas ele parece bem frágil. Logo depois de anunciado, já começaram as trocas de acusações de violação dos dois lados. Sempre assim, né? E o Irã fez alguma ameaça mais séria? Fez sim. Ameaçou encerrar a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica e até fechar o Estreito de Hormuz. Fechar o Estreito de Hormuz? Nossa, isso afetaria o petróleo mundial. Exatamente. Uma rota super importante. Imagina o impacto nos preços, né? Enquanto isso, os Estados Unidos disseram que conseguiram degradar a capacidade nuclear do Irã. Mas isso resolveu? Então, a própria inteligência americana diz que isso só atrasou o programa iraniano em alguns meses, não acabou com ele. E o grupo BRICS, que inclui o Brasil, condenou os ataques a instalações nucleares iranianas. E a Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil emitiu algum alerta? Emitiu sim um alerta de segurança mundial por causa de todo esse conflito. É bom ficar atento. Certo. Vamos mudar de assunto para algo mais leve. Futebol. O que tivemos no Mundial de Clubes da FIFA? Tivemos um jogaço. O Flamengo virou para cima do Chelsea, ganhou por 3-1, uma bela vitória. Que maravilha! E outros jogos? Sim, rolaram outros jogos também, tipo Benfica contra Bayern, Auckland City contra Boca Juniors. O torneio tá pegando fogo. E a nossa rainha Marta falou algo sobre a Copa do Mundo Feminina de 2027 aqui no Brasil? Falou? Disse que vai ser um marco histórico para o futebol feminino. A gente torce muito para isso, né? Que seja mesmo. Com certeza. Agora um pulinho no mundo das celebridades. Quem andou causando? Bom, a Bianca Andrade apareceu num evento com um vestido da Versace caríssimo, coisa de R$ 22 mil. Uau! E teve polêmica com a Virgínia Fonseca também? Teve, no ensaio da Escola de Samba Grande Rio. Sempre rende, né? Pois é. E a Tata Werneck se posicionou sobre aquele caso trágico da Juliana Marins. Sim, criticou bastante o que ela chamou de descaso e as notícias falsas que circularam. Um caso muito triste mesmo, aquela jovem que morreu no vulcão na Indonésia. A família dela, aliás, reclamou muito da demora no socorro. Que fatalidade horrível. Mudando para a tecnologia, o que temos de novo? A Samsung oficializou um novo chip, o Exynos 2500, com tecnologia de 3 nanômetros. Parece que vai para o Galaxy Z Flip 7. Tecnologia avançando rápido. E a Apple? Lançou o segundo beta do iOS 26. E olha, um alerta importante. Descobriram um novo vírus bancário para Android chamado Godfather. Todo cuidado é pouco com o aplicativo de banco no celular. Sempre bom avisar. E aqui no Brasil teve crítica ao governo sobre tecnologia. Teve. A Confederação ACS-Pro, que representa empresas do setor, criticou o projeto da nuvem soberana do governo federal. E por quê? Apontaram a dependência muito grande de tecnologia estrangeira. Levanta um debate sobre nossa autonomia digital, né? Com certeza. Para a gente ir finalizando, o que tem de bom vindo por aí? No entretenimento, cinema, streaming. Olha, muitos filmes previstos para 2025 ainda. Bailarina, Nosferatu, que estão falando muito, o novo Superman e Avatar Fogo e Cinzas. E no streaming? A Netflix lançou a série brasileira DNA do Crime e parece que a terceira temporada de Round 6 está chegando também. Opção não falta. E para quem está em São Paulo, tem eventos culturais rolando, né? Uma exposição sobre circo, Dopamine Land. Isso. E para fechar mesmo, mais algumas notícias rápidas. A Agência Brasil ganhou um prêmio importante pela cobertura do agronegócio. Legal. E um dado preocupante para terminar. As queimadas já atingiram 30 milhões de hectares no Brasil só em 2024. É uma área gigantesca. Nossa, é muita coisa mesmo. Quanta notícia para processar logo cedo. Mas é bom ficar por dentro. Verdade. Bom, acho que cobrimos bastante coisa por hoje, né? Cobrimos sim. Muito obrigada pela sua companhia neste nosso resumo de notícias. Valeu mesmo por começar o dia bem informado aqui com a gente. O Se Liga fica por aqui hoje. Continue com a gente para não perder nada do que acontece no Brasil e no mundo. É isso aí. Fique ligado no próximo Se Liga para mais notícias importantes.